Vamos falar um pouquinho de governos, né? Sistemicamente, aquele que deveria legislar, deveria fazer o quê? A gente citou na abertura a Austrália, o que de fato a Austrália fez? E o que o Brasil está fazendo? Você já falou do ECA Digital algumas vezes. Cadê? Dei-me. Não, vamos lá. De fato, demorou, mas os estados e mesmo o bloco, como o bloco europeu, vem tomando atitudes para que a gente tenha parâmetros mínimos, que a gente deixou um tudo ou nada, né? Ficou um faroeste, a gente deixou vale tudo. E não, né? O ambiente digital é mais um ambiente de vida, é mais um ambiente onde as pessoas se encontram. Então, a Austrália, ela foi pioneira numa decisão um pouco mais radical, que foi de fato, restringir o acesso de menores de 16 anos a redes sociais. E tem uma lista de redes sociais. E tem até uma polêmica, porque isso é muito difícil. Algumas ficaram de fora. Então, por exemplo, TikTok, Instagram, essas são redes sociais que estão restritas. E isso exige, então, e está agora em experimentação, inclusive, e um plano de testar alternativas para fazer o que a gente chama de auferição de idade. Basicamente é o que a gente falou. É a reguinha do Play Center que via. Você tem 1,20 m, você tem 30 quilos para entrar no brinquedo. No digital é um pouco mais complexo, mas tem tecnologia. Tem várias formas de você, mesmo sem precisar usar o documento da criança. Tem mecanismos que eles estão testando que são, por exemplo, chamados de inferência etária. Tem tecnologia que dá para estimar a idade. Eu até estudando isso me surpreendi. Tem uma tecnologia que é com a mão. Você mostra a mão para uma câmera e com a leitura dessa mão você tem como estimar a idade daquela pessoa. Tem outras técnicas de inferência de idade, que não necessariamente você precisa dar um seu documento para provar. Mas, resumindo, a Austrália tem agora testando mecanismos para que não entrem crianças menores de 16 anos nessas plataformas. E isso exige esse mecanismo de confirmar a idade dessa pessoa. Mas pra você poder sabe, entrar. a pressão que você faz na tela não vai conseguir. Mas é isso. Exatamente. E aí tem uma discussão, né? De como fazer isso sem ser tão permitindo invasivo. Claro que deu treta. Os adolescentes lá ficaram chateados. Eu vi vários vídeos deles falando. Ao mesmo tempo, tem uns que entendem, acham bom. Então, não é que é assim, então está bem, não vamos mais entrar na rede social, né? Mas veja, total, eles estão sofrendo. Estão sofrendo. Agora, assim, no Brasil, pra acalmar todo mundo, né? Tem uns querendo ir morar na Austrália e outros querendo, pelo amor de Deus, não querem isso pra cá. No Brasil, a gente tem recentemente, agora, em setembro de 2025, a aprovação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Ele é uma super conquista para o Brasil, ele é muito a ser celebrado, porque ele confirma o que já existia antes, todos os direitos de crianças e adolescentes que já existiam no ECA, valem também no digital. Tudo que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, porque afinal são empresas vendendo produtos na internet, vale também no digital. Então teve que dizer um pouco uma parte do óbvio, mas também inovou em vários pontos. Então, para o Brasil, vai a partir de março desse ano, o ECA Digital entrando em vigor, você tem uma questão um pouco mais flexível e até mais saudável, eu acho. Porque você tem um parágrafo dizendo: menores de 16 anos só poderão acessar redes sociais com autorização expressa dos pais, dos responsáveis e dos cuidadores. Ou seja, você exige a autorização formal do responsável para permitir menores de 16 anos virem a ter acesso a uma rede social. O ECA Digital também ele é muito, muito didático, exigindo com que as empresas criem mecanismos para que seja fácil para as famílias configurarem essas opções. O ECA Digital também ele exige que a gente tenha mecanismos, como a Austrália está testando, para verificar qual é a idade da criança. Não necessariamente por documento, a gente ainda vai ter que entrar nessa camada de... Tem muita tecnologia disponível, né? Quando você faz uma conta no banco, você já usa. Uhum. Quando você vai acessar determinado tipo de conteúdos, você tem vários mecanismos de garantir que você é você. Uhum. Nesse caso, não precisa nem ser garantir que aquela criança é aquela criança. Só precisa dizer assim, olha... É um produto para maiores de 12, então eu tenho que ter mecanismos que não pode ser mais assim, tenho 18 anos, tenho 16 anos. Isso não vai funcionar mais. Então, o ECA Digital, ele tem muito mais coisa, mas ele combina uma série de coisas muito concretas, como essa de adequação à idade para cada ambiente, responsabilidade das plataformas, inclusive legalmente elas respondem agora, né? Mas eu acho engraçado, imagina o que a indústria de bebida alcoólica fala, pra gente tinha um monte de regra, né? Pra gente justamente. não pode. Agora o Facebook, Instagram, faz o que quiser. Como assim? Né? Se pros nossos produtos, essas crianças não podem ser target de propaganda, a gente não pode vender, por que vocês estão deixando essa galera correr solta aí?
É justamente, e lembra que na época do cigarro, você falou, né? Na época do cigarro, quando proibiram o cigarro em restaurante, né? A gente pegava avião, tinha cigarro. Você fazia todo mundo fumar. As pessoas brigaram, né? Tem aquele meme clássico até hoje da reclamação contra o cinto de segurança, né? Como se fosse um absurdo. Então, acho que o Eca Digital, ele vem trazendo camadas de segurança, que eu acho que a coisa da indústria automobilística é uma boa comparação. Carro não é para criança. E mesmo para adultos, você tem o cinto de segurança. Hoje em dia é um valor, agrega um valor na marca do carro, né? E você olha a pessoa como irresponsável se ela não usar. E você tem airbag, você tem cinto, você tem outras coisas. E criança não vai dirigir, você tem que ter habilitação para dirigir. Então, um pouco o Eca Digital, ele traz para crianças e nas diferentes etapas, como a Shelly falou, mecanismos que respeitem, inclusive, criança não é tudo igual, uma criança de 6 é diferente de uma de 12. Um adolescente de 16, ele tem que ter muito mais liberdade, é o que a gente chama de autonomia progressiva. Então, o ECA considera tudo isso com várias camadas, e acho que para fechar o ponto, e a Shelly vai poder muito colaborar aqui, é também para a gente equilibrar. Não é tudo culpa da empresa, e nem responsabilidade só da empresa, não é tudo culpa do Estado, e não é culpa da família, porque a gente já tem na nossa Constituição um artigo 227, que a gente sempre repete, né, a Shelly sabe muito bem. Na Constituição Federal diz: a prioridade absoluta da Constituição Federal do Brasil é a proteção das crianças e adolescentes. Prioridade absoluta só tem uma. E o Eca Digital faz isso valer para o digital. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Antes, era tudo com a família. E tudo com as mães, né? Geralmente que ficam sobrecarregadas com isso. O Eca Digital vem dizer assim, olha, empresas estão aqui, critérios que vocês têm que respeitar. Estado tem aqui obrigações que o Estado tem que fiscalizar e acompanhar. E olha aqui, famílias também têm responsabilidade. Vocês são responsáveis legais pelas crianças na internet. E vocês também têm que usar. E aí tem vários mecanismos que acho que a partir de agora já tem alguns. Teremos mais vários para que as famílias também possam exercer. E dá trabalho. A gente vai ter que abrir mão, né, Geli? De algumas comodidades. Porque a internet dá muita comodidade, dá muito conforto. A gente evita algumas brigas, mas acho que tem algumas brigas de negociação, de dicas práticas que a Shelly vai dar, que valem a pena, né? E aqui como psicólogo e como pai, assim, sabe? É aquela briga. Meu filho já teve escândalos de desligar a televisão na tomada. Filho, acabou o tempo, você não vai mais assistir esse desenho. Desenho lindo, super gostoso. Né? Acabou o tempo. E fica revoltado, com 6 anos, só um streaming, um vídeo. Faz parte. É difícil para nós, respirar 1000 vezes e, com carinho, com amorosidade, conter essa agressividade, deixar acalmar e explicar, dizendo, olha, não dá. Tá vendo como você ficou? Você precisava disso tudo? Né? Esse desequilíbrio emocional, que faz parte da frustração, só que se você deixa isso passar por anos, como a gente tem deixado passar, a gente fica muito mais difícil depois um adolescente você vir conter. Então, algumas brigas de equilíbrios, de negociações em casa, as famílias vão precisar fazer, custa caro, é difícil, custa caro em termos de tempo e emoção, mas eu tenho absoluta certeza que vale cada minuto investido em lidar com essas crises de agressividade, de frustração, para negociar de novo, para que no final do dia a gente tenha alguns benefícios e contenha os danos que esse uso ilimitado, tudo ou nada do celular, das redes, acaba gerando, né, Shelly? A gente falou um pedaço grande sobre realmente estamos em risco, tá aqui mapeado o risco. A gente falou agora um pouco sobre, os estados, né, os governos também viram isso, então tem regulação na Austrália, tem regulação acontecendo no Brasil, isso demora um pouco a pegar, mas tem o que o Rodrigo falou, que é uma responsabilidade compartilhada. A gente tirar a proposta de culpa e trazer responsabilidade para o assunto. E as famílias continuam tendo trabalho, né? Pela melhor legislação do mundo, criar filho é um trabalho de quem teve filho, né? E está convivendo com a criança. Para abrir esse capítulo do o que a família vai fazer e as dificuldades que ela vai enfrentar fazendo isso, eu queria fazer um recorte rápido de gênero, porque nos papéis pré-definidos de gênero, por um motivo ficou, as mulheres cuidam das crianças colocando limite, cobrando, falando o que elas têm que fazer, e os homens cuidando da tecnologia na casa. É eles que vão ligar os cabos, são eles que vão decidir qual o modelo da televisão. A gente está numa confluência das duas coisas agora, né? Que essa autoridade do pode, não pode, tá ligado diretamente à tecnologia. Acho que vai dar treta demais, mas eu acho que é um convite para se unir,
né? Unir esses dois saberes para trabalhar, não dá para ficar mais isso. Uma amiga minha falou assim: eu não vou fazer, eu não vou assumir mais esse BO, eu não aguento mais, tecnologia eu não vou entrar, eu não vou aprender. Ele que faça. Bom, eu acho que não vai ter muito jeito a não ser brigar um pouco para colocar isso para andar. Sheili, o que as famílias precisam fazer? O que os cuidadores podem começar agora, já que a gente falou... Tá valendo? Porque não tá valendo isso. A Esse partir de Eca março, ele começa a entrar em vigor em março desse ano. Tem um período de adaptação da sociedade. Então, a partir de março desse ano, é a previsão que ele passe a valer. Mas lembrando, gente, a gente caiu nessa armadilha de achar que todas as outras leis já valiam antes. É que há um lobby, as empresas conseguiram Mas nos é que não convencer. funciona, né? Não. Porque o que eu queria que a Sheili falasse o que as famílias podem fazer neste cenário em que temos uma lei que me diz... Vai ser sempre a mesma coisa. Mesmo com a lei ou sem a lei, o que as famílias vão precisar fazer é muito parecido.